Boa tarde a todos, eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security. Sejam todos muito bem-vindos ao Red Talks de hoje, sobre como a inteligência artificial pode acelerar a identificação de riscos em redes OT e IoT e priorizar a resposta. Antes de iniciar o webinar, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Primeiro, que o conteúdo está sendo gravado e estará disponível no nosso canal no YouTube. Depois da apresentação, a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta durante a apresentação, mandem para a gente através do Q&A. E agora vamos ao que interessa. Eu estou aqui com o Thiago Caras, coordenador de CIEM na Red Belt Security, e o Alexandre Freire, que é Technical Sales Engineer na Nozomi Networks. Pessoal, é com vocês. Obrigado, Lu. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo. Sejam bem-vindos, você que nos acompanha nas nossas mídias sociais. Como a Lu falou, eu sou Thiago Caras, para quem não me conhece, sou o coordenador de CIEM aqui na Red Belt Security e um entusiasta nesse assunto de OT. Já venho participando de alguns eventos de Red Talks aqui internos da casa, falando sobre incidentes de segurança da informação, e todos esses episódios, assim como esse, estarão todos gravados, estão disponíveis nas nossas plataformas, como a Lu comentou. Esse é um Red Talks um pouco diferente, pelo menos dos que eu participei, porque hoje estou dividindo aqui com esse fera, que ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é, como a Lu mencionou, Technical Sales Engineer na Nozomi Network e criador de conteúdos, Alexandre Freire. Tudo bem, Freire? Uma boa tarde para você. Opa, obrigado, Thiago, obrigado pelo convite aí da Red Belt. É um prazer estar aqui, né, com vocês, compartilhando esse momento. E obrigado também pela presença aí dos que nos acompanham. A gente vai tratar de um assunto que está na moda, né? Bem interessante, mas completamente diferente no sentido de que é a aplicabilidade da inteligência artificial para a gente melhorar, né, a vida. Como você sabe, você mais do que ninguém no operador de um SOC, né? E tem que, de fato, estar aí antenado para fazer a gestão e o incident response de centenas ou milhares de alertas, né, de todos os clientes da Red Belt. Agora a gente vai realmente ajudar essa tarefa, automatizando um pouco mais e colocando mais inteligência, sobretudo na análise, né, de eventos voltados para a identificação de riscos, né, em redes aí de OT e IoT. Então, esse vai ser o objetivo do nosso papo. Então, sou aqui responsável pela operação, né, da técnica da Nozomi Networks aqui, né, na América Latina, e mais uma vez aí agradeço o convite e vamos com tudo. É um prazer para nós, agradeço o teu tempo, sei que o teu tempo é bem corrido, mas, Freire, antes da gente começar aqui, essa nossa audiência, a gente tem pessoas que são de IT, são pessoas que estão iniciando no mundo OT, mas a gente também tem esse pessoal de OT propriamente dito. Conta para a gente um pouquinho essa tua jornada de evangelizar, assim, de disseminar a parte de segurança da cibersegurança na indústria. Conta um pouquinho para a gente essa parte da tua newsletter que você tem no LinkedIn. Conta um pouquinho como começou essa sua experiência, essa sua evangelização, vamos dizer assim, do tema. Certo, então, na verdade, eu sou um profissional aí de segurança cibernética, mais de cabelos brancos já começo a entregar, né? Mais de 25 anos aí nessa estrada, estou completando 25 anos de carreira, no momento em que a gente não existia nem cibersegurança, né? A gente falava sobre segurança da informação lá atrás. Verdade. Era, né? Não existia análise de risco, era auditoria e análise de vulnerabilidades, né? Então, muita coisa, né, mudou de lá para cá, mas eu venho sempre trabalhando em pré-venda de fabricantes, então passei pela Microsoft, Oracle, IBM, Palo Alto Networks, e agora aqui na Nozomi. E o principal envolvimento que eu tive com a parte de indústria e realmente começar a estudar um pouco mais esse tema foi quando, há uns 10 anos atrás, eu trabalhava na IBM e eu comecei a estudar para ter um desafio de começar a desenvolver
alguns projetos apoiando o setor de energia, e depois eu gostei do assunto, achei realmente um tema muito novo, né? Um mercado muito promissor, até porque eu costumo muito dizer que quando a gente está trabalhando para fazer, né, segurança e cibersegurança de IoT, um incidente, ele não pode ser que não pare um incidente, como a gente vê em tecnologia da informação, que o incidente vai ser sempre um incidente, mas o incidente no IoT ele pode avançar, ele pode ser um acidente, ele pode evoluir aí para uma catástrofe, uma reprogramação de equipamento, uma explosão, com perda de vidas humanas. Então, realmente é um tema muito importante, e eu comecei a perceber sobre esse desafio do prenúncio da indústria 4.0, da transformação digital, do advento, né, dessa interconectividade desses sistemas de diferentes redes de automação industrial com internet e outras redes, com parceiros de negócio, interligação dessas redes que antes eram isoladas, e desde então, de 10 anos para cá, acabei mergulhando, me especializando um pouco mais, né, nessa área, e na Palo Alto eu tive uma atuação muito importante, eu fiz parte do Tiger Team Global, apoiava projetos da Palo Alto no mundo inteiro relacionados à segurança de IoT. Então, isso acabou chamando a atenção da Nozomi, que há 5 anos atrás ela estava num processo de expansão global e precisava começar as atividades aqui, cara, na América Latina, Thiago, e acabei recebendo esse convite. Então, estou fazendo 5 anos de casa no 1º de julho, está chegando. Fui o primeiro funcionário da Nozomi aqui na região. Aqui a gente começou ao contrário, normalmente as empresas começam pela área de vendas e depois pela área de engenharia técnica, né? Então, aqui a gente começou pela área de engenharia técnica e depois a gente estruturou, né, a área de vendas, e com esses aí 5 anos, e fui funcionário 32 ou 33 aí do mundo, né, quando eu entrei. Então, realmente é uma satisfação, né, muito grande poder hoje representar aí tecnicamente a Nozomi e trabalhar com parceiros como vocês, né, a Red Belt, para que a gente aí atinja os nossos principais objetivos, que basicamente são reduzir os riscos cibernéticos e operacionais e aumentar a resiliência, né, das operações industriais. Esse é o nosso principal lema, né, Thiago? Legal, não. E entrando um pouquinho aqui na nossa apresentação, Frei, como é que, com essa tua vasta experiência aí, como é que você tem visto essa questão da agitação acerca da inteligência artificial nos últimos tempos aí, advindo com o ChatGPT, todas essas tecnologias? Esse é um ponto interessante. Sabe que eu estava voltando de uma viagem que eu fiz no Sul, conversando até com o Nicolas sobre isso. Nicolas, pessoal, é o meu par, né? É o responsável aí pela operação comercial da Nozomi aqui na região. E a gente estava conversando no carro, né, nas 3 horas aí que a gente tinha de estrada, e uma boa parte desse tempo a gente conversou sobre justamente a inteligência artificial. Eu expus a ele algumas considerações relacionadas a uma preocupação que eu tenho, de como eu gosto muito de história e eu pesquiso muito isso, e eu confesso aqui que um dia, quando eu conseguir me aposentar desse mercado de tecnologia, eu quero fazer o meu mestrado e doutorado em História, estudar civilização, Idade Antiga, Idade Média, é o meu desejo de vida mais lá para frente. Por enquanto, a gente tem que seguir esse caminho aí, né, da nossa trilha profissional. Mas eu acho que a inteligência artificial como um todo, ainda não falando da aplicabilidade para a segurança, né, para a segurança cibernética, mas eu acho que tudo que vem para ajudar a fazer uma automatização, né, de tarefas que são realizadas com frequência, né, por nós humanos, e auxiliar na tomada de decisão, Thiago, acaba sendo bem-vindo. O que eu não defendo é que a gente tem que ter um limite nisso, em relação a não deixar que a inteligência artificial substitua a inteligência e a capacidade humana em relação a nós estarmos no centro do conhecimento. Então, nessa história toda do conhecimento, nós precisamos ser protagonistas e não coadjuvantes de uma inteligência artificial ou de um conjunto de algoritmos complexos. Então, eu acho que a gente, nesse tema, traz muita questão de ética, muita questão de onde até começa e até onde vai isso tudo, mas eu, com esse lado de gostar muito de história, eu vejo que a tecnologia está avançando e está ajudando algumas coisas, mas em relação ao homem como centro do conhecimento, está prejudicando em outras. Então, acho que é importante que a gente consiga lidar com esses desafios e buscar um equilíbrio nisso aí.
Qual que é a sua Perfeito. visão em relação a isso, Tiago? Perfeito. Eu tinha até recentemente ganhou notoriedade um vídeo até do fundador e CEO da NVIDIA, lá que ele menciona que o advento da inteligência artificial ela está para a humanidade como o boom da internet foi lá nos anos 2000, onde o ganho de produtividade com essas tecnologias lá nos anos 2000, a questão da internet, agora a questão da inteligência artificial, ele faz com que haja um aumento na produtividade do ser humano. Que você mencionou, não é algo que vem para substituir, é algo que, se não controlado, realmente, a gente sabe como as coisas são, podem vir a ser para de mau uso, né? Mas o uso efetivo e o uso bem feito dessa inteligência artificial vai ajudar a gente a ganhar muita produtividade, seja na questão, vamos lá, mercado financeiro, que o pessoal vem discutindo muito esse tema, seja na questão de cibersegurança, para que a gente consiga priorizar realmente quais são os riscos, aonde que está as aonde a gente tem que identificar mesmo onde estão nossas falhas. Mas é bem interessante esse tema. E é legal que, por mais que tenha começado, vamos dizer assim, agora, esse boom da inteligência artificial, é uma coisa que a Nozomi já vem trabalhando há muito tempo, né, Freire? Então, não é algo de hoje. Conta pra gente um pouquinho como é que a Nozomi vê essa questão para o pessoal que está nos assistindo aqui. Bom, Tiago, não, sem dúvida, né? Eu acho que é muito importante a gente ter a inteligência artificial para ajudar na automatização de tarefas, e quando você observa a segurança cibernética, né? Você, como responsável pela operação aí do SOC da Red Belt, sabe que a gente pode aí ter uma inteligência muito maior fazendo a detecção, né, de ameaças e começar a empregar a inteligência artificial para ajudar numa resposta rápida a incidentes, e tratar de um grande volume de dados, né, em tempo real, e fazer com que esses dados a gente consiga mastigar isso tudo e realmente identificar padrões e tendências que possam indicar, né, ameaças, e sobretudo também não acho que é uma grande dor de cabeça, Tiago, que você, enfim, deve ter, por mais que a gente utilize ferramentas sofisticadas, a gente, na verdade, precisa, e aí volta no tema da gente precisar ter o humano no centro do conhecimento, e não só algoritmos e máquinas, porque muita coisa a gente, por mais que implemente inteligência artificial, a gente precisa, como ajuda na tomada de decisão, a última decisão ainda precisa ser humana, né? Então, Perfeito. eu acho que esses pontos são muito importantes. Em relação à Nozomi, a gente tem a nossa linha de evolução, então eu até falo sobre isso, Tiago, com bastante orgulho, cara, porque desde a nossa fundação, em 2013, a gente foi a primeira empresa de segurança cibernética de IoT que embarcou no nosso sensor de detecção de anomalia, que é o Guardian, a inteligência artificial e machine learning, né? Então, isso é um ponto muito importante para a gente, nos enche de orgulho, porque essa ideia e esse DNA que a Nozomi tem de estar de mãos dadas com a inteligência artificial veio do nosso fundador. Um dos nossos fundadores, o Moreno Carulo, ele é um italiano e tem PhD em inteligência artificial, uma mente brilhante, é um cérebro extraordinário, né? E ele potencializou a análise comportamental nesse sensor, no nosso sensor no Guardian, para fazer a detecção aí de comportamentos suspeitos e que possam indicar, né, atividades maliciosas, ajudando, né, a evitar interrupção e danos aos sistemas críticos industriais. Então, foi assim que a gente começou. Então, é interessante porque aqui a gente está falando dos dois extremos dessa nossa linha de inovação. Em 2003, a gente chegando no mercado já com inteligência artificial e machine learning, quando ninguém falava disso, como na forma que estão falando hoje. E do lado direito aqui, a gente embarcando a inteligência artificial dentro do Vantage, que é o que a gente vai falar aqui, vai ser o tema principal da nossa apresentação. Legal mesmo. E aqui a gente vai passar um pouquinho, que nem você mencionou, sobre o Vantage IQ, a gente vai ter uma demo aqui para mostrar para o pessoal, então vai ser bem legal essa apresentação.
Legal, pode ir. Tiago. Tá. Pessoal, basicamente, quando nós colocamos a inteligência artificial, começando lá no sensor, em 2013, há meses atrás, nós também colocamos a inteligência artificial com todo o poder computacional que a nossa solução de SaaS, né, de Software as a Service, que é o Vantage, e o poder de fogo de Business Analytics e aí a escalabilidade, né, da nuvem permite que a gente tenha aí um grande poder de lidar com diferentes dados e compilar diferentes, né, informações para entregar uma visibilidade melhor e o que a gente chama, né, da evolução do conhecimento, que é de sair de dados e realmente começar a trabalhar, né, com contexto e entender o conjunto, né, de diferentes ocorrências e diferentes dados que podem ser contextualizados para ajudar a gente em tomada de decisão. Tiago, esse slide aqui, antes de começar de fato a falar do Vantage EQ, e para a Nozome, imagina que a gente monitora milhares de plantas de clientes ao redor do mundo, né? Então, a gente está aí numa grande diversificação de sistemas, dispositivos e protocolos em diferentes setores da indústria. E desde essa caminhada, né, que foi iniciada 10 anos atrás, a gente tem ajudado indústrias do setor de energia, manufatura, nuclear, óleo e gás, transportes, enfim, a monitorar o seu ambiente e justamente para buscar essa redução de riscos, aumentando a resiliência operacional para tornar, né, os diferentes processos operacionais, industriais, aí mais seguros. E aí, tem um ponto, Tiago, que muita gente sempre me pergunta quando eu estou conversando com os clientes e, de fato, o pessoal de mercado apresentando a nossa tecnologia, e fala, poxa, é legal ver toda essa inovação da Nozome, mas qual a visão da Nozome para o futuro, né? Para onde vocês querem chegar? Qual é o caminho que, de fato, vocês querem traçar? Então, para a gente, é muito importante pontuar que todas essas plantas do slide anterior e dessas diferentes indústrias, né, que nós monitoramos, elas geram aí uma quantidade infinita de dados, né, de informação. E que a Nozome, nós temos o Guardian, que é o melhor sensor, né, físico ou virtual, para fazer a captura desses dados na ponta de uma rede, de um processo de IoT, na ponta de um processo onde você tenha sensores de IoT, de dispositivos instalados, né, para acelerar aí os processos e fazer com que os processos sejam mais ágeis e mais inteligentes. E como nós temos essa quantidade grande de informação e o melhor hardware e a tecnologia para coletar esses dados, o que a gente observa é que, de fato, a gente está apenas no começo de um caminho de captura realmente dessas informações. Então, quanto mais dado a gente obtém, nós observamos a oportunidade de que nós temos um grande desafio, já que somos precursores com a inteligência artificial, de utilizá-la para que nós consigamos, aí, com todo esse conhecimento de causa, ajudar os profissionais a compreenderem melhor essas informações e, no fim do dia, fazer mais com menos. Então, daqui para frente, o nosso principal objetivo e a nossa linha de direcionamento como visão de tecnologia e evolução de negócio é justamente permitir que os nossos clientes eles tenham o contexto para fazerem tomadas de decisões apropriadas com o principal objetivo de proteger, né, o ambiente e, de fato, observar com muito mais inteligência a segurança operacional e a segurança cibernética, né, dos seus processos aí industriais. Tá? E uma coisa que está bem legal nessa tua apresentação ali, naquele teu slide, a questão da visão, é aquilo. Não é a inteligência artificial quem vai tomar alguma decisão, é ela que vai auxiliar. Imagino que nem você mencionou ali, são inúmeros, milhares, milhões de dados que estão sendo monitorados pelo Guardian, pelos sensores da Nozome lá na fábrica, e a inteligência artificial entra para ajudar na questão de priorização. E a tomada de decisão não é da inteligência artificial, mas sim de uma equipe preparada, uma equipe que esteja
que conheçam o ambiente. É bem legal essa visão aí que estão tendo. Sem dúvida, Thiago. E aí a gente entra, de fato, falando agora um pouco mais, né, do produto, que é o Vantage IQ, né? Então, de fato, quando a gente trouxe a ideia do Vantage IQ, foi observando realmente que é um dos principais motivadores, né, do nascimento dessa inteligência é conseguir fazer análise da segurança cibernética e operação aplicando inteligência artificial, fazendo uso de algoritmos sofisticados, com o objetivo de ajudar na resposta de incidentes, buscando aí minimizar, maximizar a resiliência e minimizar qualquer tipo de risco cibernético ou risco, né, operacional, e como você falou, auxiliando e dando mais contextos e insights para que os times, né, para que o humano ele possa realmente fazer as suas tomadas de decisão com auxílio de uma inteligência maior, uma inteligência mais apurada, monitorando aí esses ambientes que são redes muito grandes e, sobretudo, extremamente complexas, né, que são redes aí de diferentes tipos de indústria, né, Thiago? Perfeito, perfeito. Então, falando um pouco sobre a proposição e o valor, né, do Vantage IQ, então, o Vantage IQ, ele sendo um módulo acoplado no Vantage, que é o nosso grande guarda-chuva, a nossa solução de SaaS, a gente vai entrar daqui a pouco no Vantage, vai passear um pouquinho por ele para ver como a gente tem um único painel, né, através de uma interface web, 24 horas por dia, 7 dias da semana, para a gente ter toda a visibilidade de um ambiente, né, industrial na palma da nossa mão, com inventário, com detecção de anomalia, com detecção de vulnerabilidades, com diferentes, né, indicadores. E aí o Vantage IQ ele vem sendo um módulo acoplando no SaaS, já que a gente está recebendo essa grande quantidade de alertas, para fazer a contextualização disso tudo. Porque a gente sabe que lidar com as ameaças hoje é algo que realmente é um grande desafio no momento em que essas equipes, elas imaginam no seu SOC, você precisa analisar uma grande quantidade de dados e potencialmente observando uma indústria, são milhares de dispositivos e para você, de fato, determinar o que é uma anomalia ou o que é um alerta e se realmente esse alerta procede, se não é, por exemplo, falso positivo. Então, no fim do dia, um dos grandes benefícios e proposição de valor do Vantage IQ é que a gente, de fato, consiga reduzir a fadiga, né, no tratamento de incidentes para automatizar, como a gente falou lá atrás também, a bem-vinda à automatização, né, das tarefas mais repetitivas, mas para fazer com que o processo seja mais inteligente, porém, ainda tendo o humano no centro, né, do controle e, de fato, tomando as decisões finais com a ajuda da inteligência, né, artificial. E uma coisa que você falou é legal, né? Que é um módulo adicional, né? Não precisa fazer configuração nenhuma, é só praticamente um plug and play. Você ativou ali o Vantage IQ, para quem já tem o módulo do Vantage ali, é praticamente instantâneo, né? É instantâneo, né? Então, basicamente, sobre o que você está falando, até ilustrado nesse slide aqui, você pensa que do lado esquerdo aqui, você tem o Vantage como interface de SaaS, recebendo todos os dados que estão vindo do monitoramento de diferentes plantas, fazendo tratamento de alertas, né? Então, o próprio Vantage, quando a gente construiu essa interface de SaaS, a gente já construiu com um viés, uma pegada muito forte de SOC, né? De Incident Response. Então, aí dentro do Vantage você tem a correlação dos alertas, a linha do tempo dos alertas, você tem definição de playbooks para você ajudar no tratamento de incidentes e, de fato, você montar o seu próprio processo, porque por mais que nós disparemos alertas diferentes com recomendações, nada vai substituir qual é o processo e a tomada de decisão e o acompanhamento de uma empresa, porque pessoas são diferentes, processos são diferentes, ferramentas de tratamento de incidentes são diferentes, então a gente acaba ajudando, né, trazendo o playbook. E aí veio o Vantage IQ, realmente pegando toda essa informação do Vantage que está disponível ali, falando, bom, caramba, será que não dá para transformar esses alertas e essa informação toda que individualmente precisa ser consultada em insights, para que a gente, de fato, consiga contextualizar e trabalhar essa informação de uma forma muito mais inteligente e para fazer com que essa correlação seja muito mais elaborada
e apresentado sobre a forma de insights, a gente vai falar mais adiante ali o que são os insights, e, sobretudo, eu acho que um dos principais benefícios é porque a gente não poderia colocar uma inteligência artificial e continuar mostrando a mesma quantidade de alertas que a gente mostrava antes. Então, o grande objetivo da inteligência artificial e Vantage EQ é melhorar a inteligência no tratamento de resposta a incidentes, mas, sobretudo, também reduzir a quantidade de informação que a gente precisa mostrar para um operador do SOC, enfim, para quem, de fato, estiver fazendo a gestão de incident response, para que a gente, de fato, consiga focar em coisas que sejam mais significativas e relevantes, né, para um monitoramento. Sendo mais esperto, né, no fim do dia. Basicamente, isso aí é um pacote adicional ali dentro da questão do Threat Intelligence da própria Nozomi, né? Então, a gente tem a parte do Package Rules, nós temos as IARA Rules, o Ticks Indicator e os Vulnerability DB. Então, aí a gente adiciona a inteligência artificial dentro dessa, vamos lá, esse pacote de Threat Intel que tem todo dentro do Vantage, né? Sem dúvida, é isso aí. É só clicar. Tem um slide ali mais para frente falando ali sobre arquitetura e realmente é só ativar e já vai estar tudo funcionando, só vai precisar naturalmente de um tempo para começar a mastigar os dados e organizar esses dados basicamente em 3 pilares diferentes. Então, o primeiro pilar que a gente organiza o dado, Thiago, é com os insights. Então, o que são os insights, né? O insight, ele faz o destaque, né, dos alertas, correlacionando esses alertas e buscando a causa raiz, né, dos diferentes eventos. Então, o grande objetivo do Insights é, automaticamente, buscar uma identificação dos padrões de atividades por meio de redes neurais e ter esses dados correlacionados no Vantage para que a gente consiga agilizar, né, a análise forense, reduzindo alertas e trazendo um contexto de análise mais eficiente. Aqui está mostrando alguns casos, na prática eu vou passar por alguns casos para a gente realmente ver ao vivo como que a gente está aplicando essa inteligência. Então, esse é o primeiro pilar, é o Insights, né? O segundo pilar a gente chama de Answers, né? Que basicamente é como se a gente tivesse construído um FAQ, né? Perguntas e respostas mais frequentes, para que a gente consiga personalizar o insight. O insight ele vem automaticamente através de uma sugestão da inteligência artificial, e o Answers a gente, de fato, pode até contribuir criando as próprias perguntas e respostas para que a inteligência artificial trabalhe e busque as informações de acordo com as nossas necessidades. Então, essa seção do Answers, ela consegue nos fornecer dados bem precisos de perguntas, por exemplo, como quais são as características mais relevantes de vulnerabilidades que são catalogadas como alto risco, como essas vulnerabilidades são agrupadas, por exemplo, como as fontes de alerta se correlacionam com um determinado nível de risco. Então, trata-se, na verdade, de um sistema de consulta, uma query poderosa que a gente, de fato, pode fazer ao nosso metadados, para que, de fato, a gente consiga implementar a inteligência artificial para ajudar a fornecer respostas a perguntas aí que são mais frequentes, e essa base de FAQ do Answers ela só tende a crescer com diferentes casos de uso, né, que foram demandados e procurados, né, pelos nossos clientes. E, por fim, Thiago, o terceiro pilar do Vantage EQ é justamente o que a gente chama de Time Series Analysis, porque esse é uma ajuda a partir de técnicas avançadas de aprendizado de máquina que a gente utiliza para prever aí e alertar sobre, por exemplo, a largura de banda normal que tem nos nossos sensores que estão monitorando e capturando dados, ou seja, nos nossos sensores de guardian físicos ou virtuais. E essa análise ela é feita aí com algoritmos de redes, né, neurais para ajudar a encontrar tendências existentes e uma possível previsibilidade, né, comportamental futura também. Então, a gente também acabou utilizando aí redes neurais para, através da análise da largura de banda e com os alertas que estão acontecendo e com o perfil comportamental de um sensor, a gente tentar prever o que vem pela frente, tá? Isso é algo também que a gente trouxe aí como parte do
do Vantage IQ. E aqui, Tiago, é aquele ponto que a gente tinha mencionado, mas, enfim, aqui é a nossa arquitetura, então você observa aqui embaixo nós temos as redes de IoT, a IoT que nós monitoramos, então nós coletamos os dados a partir do nosso sensor Guardian, que tem no meio do desenho. Esses sensores Guardian eles podem ser instalados no form factor físico, com os nossos appliances de grande escalabilidade, appliance para data center, appliance para chão de fábrica, appliance para você instalar monitorando um forno industrial, uma caldeira, através de infraestrutura de cloud pública, ou dentro de uma arquitetura híbrida. Você pode fazer o deploy do Guardian também dentro de container, né, com Docker. E no momento que a gente, de fato, captura esses dados, o Guardian faz já todo o trabalho de analisar a informação bruta e transformar essas informações em metadados, já compilando tudo utilizando já a sua própria inteligência. Já lembra que falei que o próprio Guardian, lá em 2003, ele já nasceu com a inteligência artificial e machine learning, então ele faz esse primeiro trabalho, e logo após esse primeiro trabalho que ele faz, para onde ele envia informação? A informação sai dos silos que a gente monitora e vai para nosso grande guarda-chuva, nossa grande plataforma hoje, que é o Vantage, né, que é a nossa solução de software as a service. E aí, como você bem definiu, você viu ali o Asset Intelligence e o Threat Intelligence, que são componentes, né, de inteligência da nossa plataforma, de Threat Detection, e a gente trouxe ali o Vantage IQ também como algo que você pode ligar lá, apertando o botãozinho, e para trazer toda essa contextualização e essa inteligência e aplicar a inteligência artificial dentro da nossa plataforma de site. Tá? Show de bola. Então, a gente já tinha uma ferramenta sensacional, que é o próprio Vantage, onde a gente tinha a questão de toda o monitoramento do comportamento da planta com a questão de criação de baselines, que a gente conseguia ver o comportamento passado, e agora a gente adiciona uma tecnologia onde a gente acaba conseguindo até prever o futuro, né? Um comportamento adiante, que nem você mencionou, com essa parte do time series. Não, bem legal, cara, bem legal. E aqui que você trouxe para nós aqui? Então, vamos sair um pouquinho do PowerPoint já, né? E vamos dar uma praticada aí, porque o pessoal fica com curiosidade, né? De realmente ver a coisa funcionando aí. Porque no PowerPoint tudo é sempre bonito e tudo funciona, né? Então, basicamente, esse é o meu ambiente de demonstração do Vantage. Então, você imagina que a gente tem na palma da nossa mão um monitoramento de uma grande escalabilidade para monitorar milhares ou até milhões de dispositivos. Essa aqui é um ambiente de demonstração com várias controladoras industriais aqui que estão dispostas em azul. Você pode, de fato, entrar no detalhe, né, do que, de fato, seja essa controladora industrial para que a gente, de fato, obtenha mais informações, né, sobre esses dispositivos, numa perspectiva aí, de análise, né, de inventário. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma controladora aqui, por exemplo, ela é da ABB, e tudo começa, na verdade, né, dentro do Vantage, com a necessidade da gente ter aí o inventário e os protocolos e toda a análise comportamental empregando o machine learning e inteligência artificial no nível do sensor para entender, né, os comportamentos existentes, né, nesses dispositivos. Então, você observa que aqui a gente tem uma controladora identificada da ABB, a versão de firmware, e isso permite que a gente tenha dados sobre o ciclo de vida dessa controladora, se já saiu de venda, se saiu de suporte. Você observa aqui que nunca, ou seja, ainda é suportado, né, pelo fabricante. As vulnerabilidades existentes como parte, né, do firmware instalado nessa controladora. Então, esses são os primeiros pontos que, de fato, a gente entrega como um dos principais valores, porque quando a gente começa a levantar todas as informações, a gente está monitorando todos esses ambientes com diferentes protocolos, as telemetrias, variáveis de processo, comunicações, processos, enfim, de automação industrial. E o que está por trás desse gráfico bonito, além do inventário, é, de fato, a aplicabilidade do machine learning para a gente construir uma base comportamental, e a partir dessa base comportamental, disparar alertas que não saem só da nossa base de assinatura, como você muito bem colocou, do IDS, do mais moderno que a gente tem dentro do Nosome, dos Sticks Indicators, que a gente recebe milhares de fontes externas, né, de dados
com restos perigosos, IPs perigosos, DNS perigosos, compartilhando essa rede, essas informações, e também com a base de vulnerabilidade. A gente tem todo o mecanismo de detecção, e aí a gente já entra, né, na parte dos alertas, todo o mecanismo de detecção que vem por parte de disparo de alertas de assinaturas ou detecção de anomalias que são observadas na possível mudança de um comportamento no ambiente. Então, tudo que for novo do que a gente, em relação ao que a gente monitorava inicialmente, ou que de fato estiver mudando em relação a um conhecimento anterior, é um possível cenário de uma detecção de uma possível anomalia. Então, a gente já trabalhava dessa forma, e dessa forma a gente gerava aqui os diferentes alertas de segurança operacional, alerta de segurança cibernética, alerta de rede, fazendo todo o monitoramento, né, do ambiente. Mas aí, para melhorar esse contexto, dentro do Vantage, veio o Vantage EQ. Então, se você observar, quando a gente entra na página, você está vendo aqui os diferentes sites onde os nossos sensores estão instalados, ou seja, são diferentes, né, plantas. Um sensor específico do meu laboratório, ele está aqui no Rio de Janeiro, instalado dentro do meu data center. E aqui ele mostra, o Vantage em si, ele mostra quais são os alertas que estão chamando a atenção nas últimas 24 horas, então aqueles alertas mais críticos, mas o grande benefício da inteligência artificial vem aqui. Eu vou abrir aqui, olha, onde você observa. Tudo que você mostrou até agora ainda não é o IQ. O Vantage EQ. Que é legal. Esse é o Vantage, toda aquela questão de alertas que estavam, era tudo que já vem no Vantage. Agora a gente está indo para o Vantage IQ, que é algo muito mais assertivo, né? Bem interessante, cara. Então, aqui a gente falou dos insights, né? Então, existem vários insights aqui, assim, não vamos passar por cada um deles, mas eu acho que a gente pode entender que existem alguns grupos aqui de insights que foram observados, e esses insights ele já entra com nível de criticidade aqui, né? Com nível de severidade. Então, você está notando que os primeiros eles já são observados como os mais críticos, que são para realmente chamar a atenção, onde você tem alertas ali correlacionados através da inteligência artificial e dando, né, o contexto do que está acontecendo. Então, se a gente entrar nesse primeiro insight, ele está dizendo aqui que a gente ele está chamando a atenção para um alerta não usual e dizendo que tem, né, uma campanha do Grizzly Steppe, que é um grupo russo de propagação de malware, que tem a especialização de comprometer aí a infraestrutura com enfoque, né, em infraestrutura crítica. Então, aqui a gente tem a observância de um alerta que nunca aconteceu, a gente pode vir nos resultados, e eu acho que isso que é interessante, porque quando ele vai para o resultado, ele te coloca realmente na cara do gol da evidência. Então, você não precisa ir lá e ficar buscando no alerta o que tem, o que não tem. Então, ele já destacou que tem uma coisa importante e já te coloca na frente da evidência para que a gente realmente entenda o alerta e faça, né, o tratamento, né, desse incidente. Eu vou passar aqui para alguns insights. É bem intuitivo mesmo. Você clicou, você saiu da tela inicial do Nosômetro, você foi para o IQ, você clicou, você já voltou no alertas e ele já fez tudo bem legal assim. Bem intuitivo, né? Bem Sem intuitivo. dúvida. Sem dúvida. Olha que legal esse alerta que ele está mostrando aqui. Então, os alertas aqui que a gente está passeando são alertas que têm a fundamentação de threat detection, né? Então, a gente está disparando isso com as nossas assinaturas de DS, com os Chics Indicators, e a gente está disparando isso aí também com análise de malware moderno, uma vez que dentro dos sensores do Guardian a gente tem o Yara Rules ali explodindo os arquivos e analisando os arquivos em busca de algum IOC que possa associá-los a alguma campanha de malware. Então, olha que interessante, ele está dizendo aqui para a gente que a presença de múltiplas campanhas, né, de grupos criminosos aí, IPs maliciosos, responde por 83%. Aqui o grupo Grizzly Steppe com 8,3%. E agora aqui entrando a campanha do Dragonfly, né? Então, se a gente colocar aqui nos resultados, a gente tem todos esses alertas aqui. Vamos, por exemplo, entrar na campanha do Dragonfly. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente tem um alerta, o nível de risco, a possível caso, a possível sugestão. Aqui tem todo o correlacionamento da linha do tempo do que aconteceu. Você imagina. E aqui é um exemplo bom
de você observar o quanto a gente já aplicava o machine learning como contexto operacional do nosso sensor. Porque para haver uma proliferação de um malware moderno que a gente detectou aqui em cima, nesse primeiro alerta lá de cima, que na verdade é o último, porque essa é a linha do tempo, né? Começando do último evento para o primeiro. Olha qual foi o primeiro evento, novo ARP. Então a gente já detectou o seguinte, olha, entrou uma máquina no ambiente que a gente nunca viu esse ARP, esse endereço físico antes. Essa máquina, ela pegou um determinado IP e ela começou a fazer acessos aí, disparando exploits do Eternal Blue aqui, explorando a mesma vulnerabilidade lá do SMBv1 do WannaCry, e aí ele fez uma transferência, né, desse arquivo aqui, que é um arquivo doc, com um artefato, né, do Dragonfly lá dentro. Para quem não sabe, o Dragonfly também é um grupo de espionagem russo, e tem como objetivo aí atingir as diferentes, né, empresas que são de sistemas, né, de infraestrutura crítica. Tá? Bom, então, a gente teve aqui 2 exemplozinhos de detecção de ameaça cibernética. Agora vamos dar uma olhadinha em algumas outras contextualizações em sites que são muito interessantes, que vêm de uma mudança comportamental do ambiente. Aqui a gente está vendo, ele está mostrando um comportamento anômalo, né? E mostrando para a gente que existem máquinas que estão se comunicando com outros IPs que nunca houve essa comunicação antes. Então ele está chamando a atenção. Você tem um monte de máquina aqui, essas máquinas estão ao mesmo tempo se comunicando com outros hosts, e essa comunicação, essa mudança comportamental da rede, ela nunca foi observada antes. E aí, por fim, aqui nessa parte de detecção de anomalia, olha que interessante quando a gente observa esse insight que o IQ traz para a gente. Ele fala aqui sobre... Opa, será que ele já sumiu aqui? Sobre o... Espera aí, deixa eu procurar aqui. Pode ser que já tenha sumido. Espera aí, detecção de anomalias. Vulnerabilidades. Aqui, por exemplo, esse alerta falando sobre um tráfego de inbound numa zona específica vindo de outras zonas. Então, você observa que houve uma mudança comportamental também do ambiente, onde a gente estava monitorando diferentes zonas, são diferentes segmentos de rede de operação industrial, e aí, num determinado momento, a gente teve um conjunto de novas comunicações entre essas zonas, e a gente observou e está chamando a atenção para a gente acompanhar, né, esse evento e esse detalhe. Visão de risco. Vejam que interessante a observação de que o VantageQ ele traz para a gente dizendo o seguinte, olha, você tem todas essas zonas, essa segmentação lógica do seu ambiente, fazendo um projeto lá para quem acompanha a automação industrial, da 62443, que é a grande norma de segurança industrial, para fazer a segmentação de zonas e conduítes. Então, a gente está fazendo isso, que é um primeiro projeto, né, do Zero Trust dentro do ambiente de automação. E aí o Nozomi começa a observar que o tráfego entre esses segmentos, entre essa segmentação lógica, está estranho. E ele começa a informar que grande parte das ameaças de alto risco são geradas aqui, 44,3% da concentração de problemas que a gente está observando estão na rede Prodnet B. Então, isso é muito importante, uma ajuda como ponto de atenção para que a gente, de fato, consiga mitigar o risco do ambiente, prestando atenção naqueles segmentos de rede que estão aí mais né, vulneráveis. E, para terminar aqui, eu vou pegar um alerta do contexto de vulnerabilidade perdão, não é alerta, insight, né? Então, vamos falar a coisa certa, que é o hábito, né? Então, alerta ficou para trás. Alerta ficou para trás. Então, vamos falar aqui sobre, por exemplo, assets vulneráveis. Então, ele está dizendo aqui, por exemplo, olha, que você tem várias vulnerabilidades confirmadas afetando a infraestrutura e os seus equipamentos no ambiente. E 43 dessas vulnerabilidades confirmadas, elas se concentram nas PL6, 34% aqui nas controladoras, você tem 12% em switches, você tem aí 10% que são nos módulos de I/O.
né, de input e output que estão conectados diretamente aos controladores que estão em campo. Então, esses são pontos muito importantes também de insight para que a gente entenda o nível de risco e exposição, né, de risco do ambiente, para a gente saber por onde, de fato, começar, né, a mitigar esses riscos. E o último insight, Tiago, se você me permite, porque a gente precisa abrir para perguntas, né, também, aqui, olha que interessante isso. Simplesmente esse insight ele está dizendo para a gente, pessoal, observem o posicionamento do sensor, porque eu estou enxergando aqui, 70% dos assets que eu estou tendo visibilidade, eles estão se apresentando com o mesmo endereço de MAC. O que isso significa? Você quer ver aqui, se a gente for para esses assets que ele está criticando, você está vendo que está todo mundo aqui com o mesmo endereço de MAC? Ele tem endereço de IPs diferentes, mas o MAC é o mesmo. O que significa? Significa que o sensor Guardian foi posicionado possivelmente depois de um elemento que está fazendo roteamento no ambiente, porque em camada 2 ele mandou o frame, chega ali o pacote, em camada 3 ele vai fazer o roteamento daquele pacote, e aí ele descarta o frame de origem e substitui pelo frame do elemento que está fazendo o roteamento. Então, se a gente estiver depois do firewall, mesmo que a gente tente, de fato, e consiga ter uma visibilidade de quem está lá por trás, os MACs todos que estão sendo colocados aí são os MACs relacionados a um dispositivo que está fazendo um roteamento no ambiente. Então, a sugestão que ele trouxe aqui para a gente revise o posicionamento do sensor e tenta antecipar e mudar o lado da captura do tráfego para que seja antes do roteamento do ambiente e não depois. Né? Esse insight é bem legal mesmo, porque se é um operador que acabou de chegar no ambiente, não foi ele que participou da implementação, vamos dizer assim, dos sensores, para ele ter esse insight, vamos dizer assim, aqui tá na cara, né? Então, bem legal essa questão que já acaba auxiliando mesmo a pessoa que está operando. Pô, bem legal. E para terminar, para finalizar, eu vou mostrar 2 exemplos aqui da parte do Answers, né? Então, você lembra que na questão do Answers estão aqui as perguntas, né, já pré-cadastradas, onde são diferentes casos de uso. E aqui, como diferentes casos de uso, por exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer a pergunta de quais são os dispositivos, né, que foram mudando ao longo do tempo em relação a sistemas operacionais e versões de firmware. Então, aqui você tem, né, os fabricantes e os diferentes sistemas operacionais que eles foram tendo ao longo do tempo, no que significa de mudança ou de uma atualização no ciclo de vida dos dispositivos. Então, esse é um insight bastante interessante. Eu vou mostrar também aqui um outro insight, que quais são os assets, né, os dispositivos que foram descobertos ao longo do tempo. Então, a gente procura fazer uma linha do tempo mostrando aqueles dispositivos que começaram, de fato, a entrar, o IP, a classificação do dispositivo, o que ele é, o que ele não é, e você realmente ter um acompanhamento melhor, os insights sobre os novos dispositivos que estão aí presentes, né, dentro do ambiente. Pessoal, então, assim, eu acho que esse era o objetivo, né, da gente praticar um pouquinho. Eu espero que vocês tenham, né, gostado dessa ideia, dessa concepção que a gente trouxe e também saindo um pouquinho do PowerPoint e entrando aí também um pouco na prática para vocês verem isso se materializando, né, de uma forma, né, um pouco mais palpável, né, e saindo do conceito dos slides, né? Bem legal, Freire. Putz, obrigado. Muito legal essa apresentação. Acho que é algo que a gente consegue ter essa visão, que é algo que veio para agregar bastante na tomada de decisão, né? Então, os insights ali com aquela questão de desvio de comportamento, já trazendo algumas dicas para onde olhar. Essa parte do Answers, que é a parte de um FAQ mesmo, né? Então, onde a gente consegue... Ali, muito bem, a gente conseguiria fazer toda uma query ali no Ozome, mas ele já vem pronto com essas principais perguntas e respostas, né, do que a gente tem no ambiente, e adicionando essa questão do Time Series Analysis. Bem legal, cara. Muito show de bola essa ferramenta. Não, legal. Algo que vem tudo com a inteligência artificial. Isso aí. Obrigado, Thiago. Obrigado por conduzir aí a nossa conversa. Eu que agradeço.
né, e pela forma aí de endereçar o nosso bate-papo. Acho que a gente ia reservar algum período aí para perguntas e para sessões de perguntas e respostas, né? Mas fiquem à vontade se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitar esses 5 minutinhos aí que a gente ainda tem. Show de bola. Exatamente. Pessoal, muito obrigada, primeiro, pela apresentação. Um agradecimento especial ao Alexandre, que topou participar desse webinar. Agradeço também a todos que assistiram até aqui e ao Thiago também, que conduziu esse webinar lindamente. Pessoal, eu não estou vendo nenhuma dúvida aqui, mas se vocês tiverem qualquer questão, a gente tem o e-mail contato@redbelt.com.br para vocês tirarem as suas dúvidas. Também a gente vai disponibilizar o e-mail do Thiago e do Alexandre aqui no final. Se vocês tiverem qualquer questão, podem falar diretamente com eles também. E aproveito para convidar vocês a seguir a Red Belt nas redes sociais, que é @redbeltsecurity no Instagram, LinkedIn e YouTube. Também temos o Redcast nas principais plataformas de áudio. E também seguir a Nozomi, nossa parceira aí de longa data. Eu recebi uma pergunta aqui, deixa eu ler para vocês. Excelente ferramenta e excelentes explicações. O Alexandre sempre dando uma aula. Existe alguma limitação com relação aos dispositivos da planta? Precisaria realizar algum tipo de atualização? Esse aí é para o Alexandre. Então, boa pergunta, tá? Obrigado aí pelo comentário, né, da apresentação, e obrigado pela pergunta e pela presença. Não tem que atualizar nada. Na verdade, todos os dados, de fato... A mágica que a gente acaba fazendo é quando a informação ela é trazida pelo nosso sensor que está na ponta, que é o Guardian, né? Então, o Guardian ele já captura os dados na forma física ou virtual, então você vai ter um sensor que vai estar espalhado nos diferentes ambientes, conectados à porta de espelhamento. A gente agora tem o ARC, que é o nosso sensor de endpoint também, onde você pode colocar um Nozomi dentro de um Windows, dentro de um Linux, dentro de um macOS, para ter a visão também do host. E à medida que a gente vai pegando a informação da rede ou do host, essa informação ela sobe. Quando a gente recebe isso tudo no Vantage, a gente, de fato, faz toda essa mágica implementando aí, aplicando a inteligência artificial, absolutamente. Não precisa de nenhum tipo de atualização nos equipamentos que estão em campo. Tudo que, de fato, a gente faz e a gente se propõe a fazer com impacto mínimo, né, para a infraestrutura do cliente, já que a gente está falando não de redes corporativas que a gente pode ter evento de indisponibilidade, mas a gente está falando de redes de operações industriais onde, ao contrário do mundo de TI, dentro de automação, a disponibilidade está em primeiro lugar, né? Tá? Maravilha. Obrigada, Alexandre, pela explicação. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Jorge. E, bom, pessoal, reforço que esse webinar vai estar disponível a partir de amanhã no YouTube da Red Belt. E se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada novamente. Perfeito. Valeu, Freire. Obrigado, Obrigadão. pessoal. Valeu, Thiago. Obrigado, tá? Obrigado. Agradeço mais uma vez gente. aí a convite da Red Belt. Um abraço, pessoal. Boa tarde. Um abraço. Tchau, tchau.